Telescópio de número 80. Eu sou o Hernani. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Levi. E nós estamos aqui pela 80ª vez. Somos um programa octaordinário para conversar sobre os assuntos da nossa sociedade, agora em podcast, como vocês já estão se acostumando, né, com essa nova realidade, com esse novo momento do canal, em parceria com os nossos amigos da Crentaços Produções Subversivas. E é isso aí, vamos conversar hoje com um convidado assaz especial, né, Rodrigo? Já é um convidado da casa. Da casa. Né? Terceira vez que a gente recebe o pastor Levi Araújo. Se você não conhece ele, você é um desavisado, né? Mas ele vai se apresentar para você. Levi, se apresenta para a galera que não te conhece. Eu sou o Levi Araújo, membro da equipe pastoral aqui da IBAB, pastor batista da Convenção Batista Brasileira. Oh, rapaz, que isso, hein? Na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Subseção São Paulo. Isso é patente. Carteirinha e Carteira tudo. número 8. Carteirinha número... Eu tenho o número da carteirinha aí. Mas eu tenho minha carteirinha aí, bonitinha. Podia pagar meia de cinema, mas não paga. Caramba. Eu não sabia que podia. Não pode, deveria. É que a gente paga anuidade desse negócio, né? Paga, então. É a ordem. A gente paga. O Levi, que é autor de uma das frases mais icônicas do telescópio. Não sei se você sabe o poder dessa frase. Eita. Que é telescópio 51, que é verdade, que é não confunda o sopro do espírito com a brisa da maconha. É verdade. É mesmo, agora que eu lembrei. É verdade. Lá no telescópio 51, digno de camiseta, hein? Digno de camiseta, dá pra fazer. Nossa, é mesmo. Dá pra fazer lá na loja da Crentaços. É isso aí. Inclusive, repetimos depois esse bordão aí já. Várias vezes, virou quase um meme. Um aforisma. Um aforismo. Muito bem, Levi, obrigado pela sua gentileza de participar conosco aqui. Beleza. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto em pauta, em voga, né? Nós estamos aqui dando as mãos e cantando We Are The World para conversar sobre fé e política, mas antes de ser desonesto com as pessoas que talvez estejam aqui nos ouvindo, esse programa está saindo dia 10, né? A gente está gravando, obviamente, antes das eleições, né? Então a gente não sabe em que momento caótico você que está agora, que você está ouvindo, está vivendo conosco. Misericórdia. Mas estamos antes do pleito eleitoral, não para falar sobre política partidária, mas para falar sobre fé e política num sentido mais transcendental, mais amplo, não partidário. Beleza? Fé, como é que a gente poderia conceituar fé e política, começando aí pela parte da fé? Não, a gente não escolhemos falar sobre religião, que talvez religião já seja um esquema político por si só, né? A gente não está falando da organização religiosa, da igreja como instituição, mas como fé mesmo, né? Como, Levi, você que é mais gabaritado do que eu para falar? Você tem carteirinha da ordem para falar? Tem carteirinha da ordem para falar. Evidentemente, quando vamos conversar, quando a gente conversa sobre fé, a partir da perspectiva da fé cristã, aí você tem todo um aspecto de fundamento que é de uma cultura judaico-cristã, que tem um livro, que é a Bíblia, que tem postulantes teológicos, bíblicos, doutrinários, etc. Mas quando a gente pensa em fé, até ouvindo o hino do Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, a gente pensa exatamente no ser humano como um ser que ele tem a transcendência, não é só a imanência, mas essa transcendência, esse ser que é capaz de crer, ou que anseia crer, ou que até quando diz que não crê, crê. Esse ser que tem uma manifestação transcendente que pode ser revelada através das religiões que já existem e que ele é muito mais assim, digamos, ele é muito mais raiz quando a gente observa as religiões animistas, ou seja, aquela coisa mais raiz de um ser que fica o tempo todo tentando explicar o sobrenatural e como é que é essa relação com ele, com esse sobrenatural, com esse transcendente, com
com esse que não é tangível, não é palpável. Mas quando a gente fala sobre a fé cristã, a gente tem os clássicos que inclusive os reformadores pegaram, que o justo viverá pela fé, e aí já começa a ter já uma estrutura mais conceitual de fé, e que a gente pode ir lá pedir socorro para Hebreus, que a fé é o firme fundamento, né? Das coisas que a gente não está vendo, mas que se espera, que se crê. E isso tudo traz para a gente essa compreensão de que a fé, ela pode ser a fé com a nuance cristã. Vamos pegar as 3 religiões maiores do mundo, né? Cristã, a fé com a nuance do judeu, judaica, e a fé com a nuance do Islã, muçulmano. E também você tem outras manifestações que alguns não gostam nem de falar religião, gostam de falar espiritualidades. Então hoje em dia existe até gente mesmo, até a nossa turminha mesmo, gente que a gente gosta pra caramba, brother, chapa, que não curte a palavra religião, prefere a palavra espiritualidade. Então seria mais ou menos esse panteão que traz todas essas coisas que estão aí embaixo, ou seja, os ritos, os dogmas, os tabus, as definições e os perfis religiosos, ou a compreensão de espiritualidade, que alguns poderiam dizer a espiritualidade cristã. Então poderíamos falar sobre fé, e sobre falar sobre fé é isso. Se a gente quer focar, falar sobre a fé cristã, ou a fé, a espiritualidade cristã, ou a fé dos discípulos de Jesus de Nazaré, que eu acho que aí a gente consegue dar uma fincada de estaca, ou seja, vamos falar sobre a fé dos discípulos de Jesus de Nazaré. E a política. Aí eu acho que a gente consegue encontrar um espaço de discussão para a gente não ficar viajando muito no aspecto conceitual, que é muito amplo, diverso. Até nossa proposta enquanto canal é isso, né? Dialogar com todas as questões da nossa sociedade, entre elas a política, do nosso ponto de vista, do que nos une, que é a fé cristã, dessa que o Levi bem conceituou aí. E política, mas não política se limitar à política partidária, porque, enfim, a gente não vai entrar nessa questão, mas essa questão está inclusa na política maior, né? Que é a forma como a gente se organiza socialmente, se relaciona enquanto sociedade, e o como ela se manifesta também nas questões política-partidárias, mas não se limita a isso. A gente não está aqui para fazer propaganda partidária para ninguém, até porque alguém já está no segundo turno. Definir política também só por isso também é reduzir, né, o que a política é, né? Reducionismo, total. Mas óbvio que a gente está motivado justamente pelo momento que o Brasil vive, não apenas da eleição, mas acredito que temos vivido um momento de politização, né, das discussões. A sociedade discute-se política do berçário ao asilo, né? Todo mundo ali tá... Essa semana alguém no trabalho pergunta em quem você vai votar, o pessoal já coloca a mão na peixeira aqui, né? Porque pode ser que precise usar ali da força. Mas a gente vai se limitar. E aí a gente fez uma mini pauta aqui, a gente pode se seguir, né? Algumas religiões, seitas e tudo mais não estimulam os seus membros a se envolver com a questão, por exemplo, do voto, né? A Bíblia fala que o nosso reino não é aqui. Então por que é importante ou não a gente se envolver com questões políticas, já que a gente não faz parte aqui desse reino, nosso reino é outro? Por que a gente deveria se preocupar em discutir isso na igreja? Pois é, então... Eu acho que aí já... Primeiro falando um pouco sobre essa questão do leque, né? Dessa coisa bem diversa que é a questão de política. Política enquanto existência humana. Os gregos já falavam que o ser humano é um animal político. Então, alguém dizer que nós somos apolíticos, isso aí já é uma frase que carece um pouco de cuidado. Porque a pessoa falar que o ser humano é apolítico, nós somos seres políticos. Ou ele entendeu o que é humano, ou ele entendeu o que é político. Não entendeu o que é humano, entendeu? Porque as duas coisas elas são indissociáveis. Nós somos seres políticos e não tem jeito.
essa compreensão de espiritualidade que vem com esse papo de que o nosso, por exemplo, você usou a prova de maneira provocativa, que eu te conheço, que o nosso reino não é desse mundo, mas tem gente que acredita nisso e ensina isso. O nosso reino não é desse mundo e, portanto, é a turma da espiritosfera, é a turma que trata a nossa presença como sal da terra, não na terra. Luz do mundo, não no mundo. Então, a gente, essa espiritosfera que coloca a bolha, coisas, né? É uma bolha, e é uma bolha longe da terra, longe daqui. Uma alienação, né? Que é um equívoco absurdo da interpretação dos textos bíblicos e do texto dos evangelhos de Jesus de Nazaré. Ou seja, não há como se falar da espiritualidade cristã, né, da fé cristã, com essa abdução, que como se fôssemos abduzidos para como pelos extraterrestres angelicais, para longe da terra, para fora daqui, para não discutirmos as coisas desse mundo, porque nós pensamos nas coisas que não são desse mundo. Então, essa mistura equivocada de interpretação curta e limitada desses versículos bíblicos ricos, que mostram exatamente o inverso, que revelam exatamente o inverso, que mostra que a nossa fé cristã, ela tem um lugar, ela tem lugar, ela tem tempo, ela tem espaço. Ela está no espaço e no tempo. Por isso que qualquer interpretação de texto bíblico tem que ser pensado quando foi escrito, para quem foi escrito, e em que lugar, em que espaço geográfico foi escrito. Senão a interpretação do texto será absolutamente corrompida. Então, a fé cristã, desde o seu texto mais sagrado, que é a Bíblia Sagrada e os Evangelhos, ela não tem como se descolar, ela não tem como ser abduzida, arrancada, sugada de dentro de uma realidade geopolítica, olha aí, geopolítica, portanto geográfica e política, que tem a ver com política no sentido mais profundo, da polis, das coisas da cidade, das ágoras do mundo, das praças de encontro. Não existe cristianismo sem esse transitar pelas cidades, sem esse ir e vir entre as pessoas da cidade e dentro de um ambiente. Você olhar isso como ele é tratado dentro da saga de Atos dos Apóstolos. O tempo todo, e é discutido em Atos dos Apóstolos, inclusive passaporte, cidadania. É a cidadania que evitará que Paulo morra prematuramente. Ele tem que dar uma carteirada, ele é cidadão romano. Aí a gente percebe que somente mesmo quem quer fazer um esforço absurdo para poder dizer, absurdo assim, quase que bobo, um esforço bobo, de cego de não olhar as Escrituras com essa compreensão de que a nossa fé é uma fé no chão da vida, é uma fé que se descolada da presença histórica, do contexto histórico, do momento histórico. Ela é uma fé da espiritosfera, é uma fé dos aliens. E até que a Bíblia fala sobre o estabelecimento de um reino agora, né? Opa, a gente vê a manifestação de um reino. Jesus vai dizer que o reino já foi inaugurado. O reino já foi inaugurado. Está no meio de vocês, né? E esse reino é como um grãozinho de mostarda. Um grãozinho de mostarda que vai dar uma grande árvore. Que lembra, inclusive, a árvore de Daniel, quando fala das nações, que a grande árvore do reino de Deus está acima da montanha, e ali todas as aves vão estar lá juntas. E essa manifestação do reino política, que no Atos que você citou, atrai as pessoas para a igreja, para Cristo. Atrai as pessoas, e aí vamos ter que fazer, já que é para brincar sério, é o seguinte, é essa manifestação histórica da fé cristã e do reino de Deus que vai contra os impérios humanos. É a pedra cortada sem mão que arrebenta a estátua que revela todos os impérios. Os impérios humanos são destruídos pela pedra cortada sem mão, que é a pedra que representa o reino de Deus, que vem na história humana, que estabelece-se na história humana. Por isso que quando Jesus surge como um semente de grão de mostarda, um grãozinho de mostarda. Era sem parecer, sem formosura, nascendo em Belém, cidade que não estava... nada. Belém não... Galileu. Então, olha só, olha a sequência. Jesus nasce em Belém,
que no Google Maps de Israel, de Jerusalém, não tinha, não dava, não saía. O Uber não ia lá. O Uber não ia lá. Não tinha Street View. Não tinha, o Uber não pegava onde ele nasceu. Depois ele vira refugiado, bebezinho, vai José, Maria e o burrinho, Jesus e o burrinho, eles vão como refugiados. Sim, refugiados. Tem uns irmãos nossos que ficam chateados com isso quando eu falo. Né? Diz que não é, então eu vou repetir de novo. Sim, refugiados. E foram para o Egito, ficaram lá um tempo, e o anjo mandou ir, e só voltaram porque o anjo mandou voltar, senão não voltava, nem eu voltava. Aí quando voltam, não ficam lá em Belém, nem em Jerusalém. Quando é que eles vão? Eles vão agora para Nazaré, onde ele vai crescer, vai jogar bola, vai aprender a profissão do pai, arrancar a tampa do joelho jogando futebol, não sei o que, vai chutar a bola na vidraça da sogra de Pedro, aquelas coisas, vai ficar ali naquela região quando ele vai crescendo desde pequenininho. Aí depois, quando ele começa seu ministério aos 30 anos, ele vai agora para a perifa da perifa, ele vai para Galileia. Ou seja, se já o lugar já era um lugar periférico em Nazaré, Jesus de Nazaré, agora ele então é o Galileu. Por isso que os discípulos de Jesus vão pegar o sotaque galileu. Então existe, a Bíblia é carregada dessas lógicas, tá vendo? Geografia. Os movimentos do próprio Jesus acontecem dentro de um espaço geográfico geopolítico. A própria adesão dos discípulos ao ministério de Jesus tinha uma questão política muito forte, né? Sem dúvida. Eles tinham uma força. Tem um filme muito bom. Aqui no contrato do Rodrigo, ele tem que indicar filme ruim. Toda vez que ele indica filme bom, a gente corta o salário. No último programa eu fiz a média. Eu botei um bom e um ruim. Eu vou botar um bom que eu vi há pouco tempo, que é Maria Madalena, né? Olha aí. Que é muito bom esse filme, lançou há pouco tempo. E ele dá um enfoque mais a esse protagonismo da Maria Madalena como primeira discípula de Jesus, mas ele também dá um enfoque à questão política dos discípulos. Eles tinham um interesse político ao seguir Jesus, né? Uma questão para além do que Jesus estava ensinando a eles, estava mostrando para eles que o que ele falava era além, mas eles não entendiam, eles achavam que o que Jesus estava dizendo era outra coisa. Né? E tanto é que quando Jesus entra em Jerusalém, há uma cena muito legal, que é a cena quando Jesus entra em Jerusalém, que os discípulos ficam esperando que ali naquela entrada triunfal de Jesus, agora vai descer um exército dos céus e vai estabelecer um reino político aqui. Então existia um interesse, né, político ali, um envolvimento político em torno do Cristo. Né? Agora ele vai lacrar. Vai lacrar. A questão dos zelotes e tal. Tem outro filme que é muito bom, não sei se você já assistiu, A Vida de Brian. Opa! Que é um clássico da comédia, que é muito engraçado, porque mostra também as tensões políticas em Jerusalém, em Israel na época de Jesus, de vários grupos brigando com os romanos e tudo mais. Mas essa questão justamente é um bom ponto. A questão política que Jesus propõe não se resume às questões políticas de poder, de domínio. Porque justamente por isso, porque o reino vai contra, a lógica do reino é contra isso. Mas ela é política. Mas ela é política. Que estabelece, quando Jesus fala sobre o reino, ele fala sobre assistência ao mais pobre, sim, ele vai falar ao refugiado, à viúva. Tudo isso é uma manifestação política, porque trata do agora, da sociedade agora. Não assim, Jesus estabeleceu, vamos para o monte, estender a tenda lá e vamos ficar lá. A manifestação mais raivosa de Jesus é uma questão política religiosa, porque ele entra no templo onde está havendo venda, né, dos sacrifícios lá para o negócio, e ele quebra tudo, fala que há um movimento ali, uma revolta do povo, porque a religião da época se misturava, né? Mas aí então olha que gancho. Então, concordando aqui que nada a ver essa parada aí do que a gente não tem que se envolver, mas então a gente deve se envolver. Mas até que ponto? A gente tem um Estado laico. Não sei se você concorda, Levi, que o nosso Estado é laico. Mas se nosso Estado se ele ou como a gente tem que trabalhar com esse Estado laico, ou para instituir, já que a laicidade é também uma das heranças da reforma, né, dessa separação da igreja e Estado. Sim. Ele é laico? Como a gente pode... Não, ele é laico, sim, e inclusive tem aí os respaldos constitucionais desde quando a República surge, e há ali um novo momento onde se trata exatamente do fim da monarquia, que tinha uma relação
Essa relação de uma igreja oficial, ela foi mantida durante um tempo de maneira mais oficial, depois mais velada, até quando o Brasil, então, entende mesmo com o movimento republicano democrático, e que não tem jeito. A laicidade do Estado, então, é estabelecida e as constituições tentam, de alguma forma, trazer peso constitucional para essa verdade do Estado laico. Que Estado laico é diferente de Estado ateu. Então, o Estado ateu é aquele que não crê, que declara que não crê em Deus coisa nenhuma. O Estado laico é aquele que respeita todas as manifestações de crenças e de fé. Inclusive, existe princípio constitucional para poder, inclusive, fazer com que as religiões, elas sobrevivam, elas tenham condições, inclusive com subsídio do Estado, de não cobrar impostos, para que ela possa ter condição de poder organizar seu culto e viver seu culto. Alguns que, inclusive, usam esse princípio hoje para poder ter televisão e fazer fundo comercial em nome da religião, deveriam, inclusive, perder essas concessões, e deveriam perder, porque, na verdade, devia pagar imposto. Quem, na verdade, tinha o princípio de não estar pagando imposto é exatamente aquele que, onde quando você está usando aquilo para o fim do exercício religioso em si. É óbvio. Entendeu? Que é alguma coisa que hoje em dia é o que menos tem em alguns grandes grupos. Então, que viraram grandes corporações empresariais religiosas, né? Então, o Estado laico de verdade existe, mas existe sempre uma tentativa dos religiosos, de alguma forma, darem o tom e dominarem esse Estado que é laico. Existem pessoas que dizem, não, o Estado é laico, mas eles querem, de alguma forma, fazer com que o Estado, sendo laico, o que é impossível, comece, de alguma forma, rezar na mesma cartilha bíblica deles, ou na mesma cartilha. De um lado, durante muito tempo, a igreja que era majoritária também sempre tinha algumas intervenções dentro do próprio Estado, do próprio governo, dos governos, e durante muito tempo fez isso, sim. Interferiu, teve acesso a alguns subsídios, além das outras religiões, das outras igrejas. E aí, quem sempre sofreu e agora está crescendo bastante, que eram os evangélicos, agora está tomando uma proporção muito grande, então eles, ao invés de mudar o negócio, eles querem agora ficar no lugar daqueles anteriores, ou seja, eles querem a parte deles. E aí, então, aí você fala assim, ué, mas e as igrejas, e as religiões as religiões tradicionais africanas, por exemplo, elas não têm os mesmos direitos? Obviamente que têm. Elas têm que ter o mesmo direito num país num estado que é estado laico, onde todas as manifestações religiosas têm o seu direito de poder cultuar, direito ao culto, que é respeitado, que é protegido, que é preservado pela Constituição, que é estimulado pela própria Constituição Federal. Então aí teria que ser para todo mundo ou para ninguém. Então, para ninguém já não seria Estado laico, já iria para um caminho próximo do Estado ateu, que não é isso que a gente quer e não é isso que a gente imagina. Mas a gente percebe que, mesmo sendo Estado laico, os religiosos querem, de alguma forma, possuir esse Estado laico, dando impondo ao Estado uma moral religiosa. Então, isso daí é uma luta que eu não sei quando é que vai acabar. Isso aí vai ser até pro resto da vida. Até Jesus voltar e acabar com isso aí. Qual que é, então, o limite de igreja e Estado? Até onde a igreja deve interferir nisso? As questões morais que você falou tem sido um calo aí, né? De discussão e tal. Até que ponto a igreja se relaciona com esses poderes políticos? Porque ela tem que estar na discussão. Tem que estar na discussão como uma pessoa que tem voz. Então tem um lugar de voz, um lugar de fala da igreja. Então vamos lá, os discípulos de Jesus em Nazaré têm o seu lugar de fala. E esse seu lugar de fala é profético. Então ele vai começar a se posicionar para coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Por exemplo, a nossa nação está seguindo por um caminho que não tem nada a ver com o reino de Deus. Aí você vai pegar os pontos principais do reino de Deus para poder discutir isso. Olha,
esse negócio de um país tão desigual, onde tem pouca gente com um monte, cada vez com mais, e muita gente com menos, cada vez menos, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Aí, do nosso lugar de fala, nós nos levantamos e profetizamos contra esse negócio do diabo, e contra todo tipo de política econômica que faz com que essa desigualdade aumente cada vez mais. E a gente levanta e diz, isso é pecado, isso é abominação contra o Senhor. Isso daí é uma coisa que insulta os céus, essa desigualdade social. Esse é o lugar de fala do discípulo de Jesus de Nazaré, que tem que se levantar e falar, esse daqui não está parecendo nada com... Outra coisa que é escandalosa, outro pecado escandaloso, horroroso, nojento e terrível, é quando você olha para uma sociedade e percebe que essa sociedade, ela fica maltratando pessoas, desrespeitando pessoas, tirando o direito de pessoas, porque elas são diferentes de cor, elas são diferentes na cor, elas são diferentes, elas professam uma religião diferente, elas professam, elas têm uma orientação sexual diferente, e aí essa sociedade majoritariamente começa a oprimir esses grupos pequenos, que obviamente começam também a reagir contra isso e tomam atitudes radicais que também começam a prejudicar até o próprio discurso deles na hora de se defender. Mas o que acontece com o discípulo de Jesus de Nazaré? Ele não entra nessa briga, ele só se posiciona e diz assim, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. E seja lá quem for, se for cristão, se não for cristão, se for ateu, se não for ateu, se for homo ou hétero, não interessa, é uma pessoa, e essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. E quando nós agimos contra essas pessoas, desrespeitando sua alteridade, e desrespeitando a sua imago Dei, desrespeitando o seu direito aos bens da vida, quando nós estamos fazendo com que alguns desses grupos, por serem diferentes do grupo majoritário da nação, eles estão sofrendo alguma coisa nesse sentido, essa coisa nojenta, essa coisa, essa abominação, essa imoralidade, essa é uma imoralidade terrível, a gente se levanta e diz assim, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, toda pessoa tem que ser respeitada, porque a imagem e semelhança de Deus tem uma alteridade e é alvo do amor de Deus. Então, porque essas questões... Eu sei, eu tô fazendo de propósito isso, porque eu tô usando... Você vai levantar... Eu vou chegar já. Eu tô falando que se a pessoa quer falar de moralidade, ela tem que começar falando dessas coisas. Um outro aspecto de imoralidade é por que tem tanta gente sem saneamento básico no Brasil. Isso é uma imoralidade. Por que tem tanta gente sem saneamento básico? Aí vem umas outras imoralidadezinhas. Porque nós pensamos que a questão do moralismo fundamentalista, do decidir pelo outro, se ele vai fazer, não, olha, é o seguinte, você tem que seguir a minha, você vai ficar na sua moral aí, olha, é como se Deus mudasse o começo lá no jardim. Isso aqui é Adão e Eva, presta atenção. Tem uma árvore aqui que é uma árvore que é do bem e do mal. Se você comer isso aqui, vai dar errado e você vai morrer, certo? Então é o seguinte, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, você não vai comer coisa nenhuma, e tem mais, eu vou pegar essa árvore, vou tirar daqui do centro do jardim e vou colocar mal casado. Se você encostar, se você ir lá encostar, então você não vai decidir coisa nenhuma, que avisa todo mundo. E aí, se você pensar, eu já estou sabendo que você pensou, aí eu vou pegar você e vou te arrebentar. Vou botar uns anjos de guarda, inclusive, você nem mexer. Exatamente. Armado. Inclusive nós vamos mudar a lei do jardim, nós vamos fazer uma mudança, fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional do Jardim do Éden, porque você agora vai ficar sem ter o direito de decidir o que você quiser. Quer dizer, Deus virou um imbecil, né? Deus agora virou um imbecil que cria os seres para que não são... Porque quando Deus cria Deus cria o ser humano, Deus não criou um jogo de Xbox, que você troca o jogador e reinicia. Não. Criou um ser que poderia se voltar, inclusive, contra ele. E nem por isso ele o interrompeu do direito ao jardim. E do direito, inclusive, de decidir comer o fruto que Deus disse para não comer. Pesado isso aí. Tá certo? Então peraí, mas nós estamos querendo ser melhor que Deus. E outra coisa, mais ainda, mesmo depois de comer o fruto, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, foi só por isso que foi possível que o ser humano, depois de desobedecer a Deus,
continuasse vivo mesmo depois da desobediência. Porque o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo para poder fazer com que esse peste continuasse vivo mesmo depois de desobedecer e seguir por um caminho errado. Ou seja, Deus dá sustentabilidade até para quem os desobedece. Gente, está na Bíblia dessa gente. Está na Bíblia, está no texto sagrado dessa gente. Eu e você que estamos aqui falando, você que está ouvindo, seja lá onde for, você acha mesmo, rapaz, que você por si só estaria inteiro se não fosse a graça e a misericórdia de Deus que sustenta você quando você acerta, quando você erra, quando você decide certo, quando você decide errado? Esse Deus que te dá vida ainda diante de um estado de desobediência ou de um estado de inimizade, porque a Bíblia diz teologicamente, e a gente aprendeu, que nós nos transformamos em inimigo de Deus, e aí Deus ainda vai dar vida pra gente, faz o sol surgir para todos e todas, para aqueles que obedecem e que desobedecem, faz a chuva cair na horta de quem é ímpio, de quem não é ímpio, de quem desobedece, de quem obedece. Esse Deus que dá direito à vida e o acesso à vida até para aqueles que não querem saber nada dele, a gente não aprendeu com ele. É isso que o Lewis fala, né? Que ele diz que não é Deus e sua glória que depende de nossas vidas, mas nossas vidas dependem da glória de Deus, né? É que não é a glória de Deus não é porque a gente tem que dar para ele a glória, mas as nossas vidas dependem de dar glórias a ele, é o contrário. Então assim, a questão é o contrário, né? Mas o que eu acho que assim, é um estado majoritariamente cristão que não se incomodou historicamente, ou não se incomoda hoje com questões tão fundamentais como fome, saneamento, justiça social, que prefere que um cara morra em um outro país em guerra do que se refugie no seu país simplesmente porque eu quero pagar mais barato na batata, sei lá. Isso é uma questão até que a gente estava discutindo há pouco tempo na comunidade, que é interessante como que o Brasil está mudando essa identidade de um país que sempre teve as fronteiras abertas, né? Sempre foi receptivo, para um país que passa um vexame como o de Roraima, né? Porque tô com medo de uma realidade socioeconômica que não tem fruta gostosa para todo mundo. Exato. Né? Tipo assim, aqui não tem emprego para todo mundo, não tem coisa boa para todo mundo, então é meu, o que tá aqui é meu, não é seu, então sai daqui. É o lance da alteridade que ele falou, a capacidade de você se ver no outro, de você entender a dor do outro e de você a capacidade de compreender uma cultura. Isso é uma muito sociedade mais cristão do que essas questões moralistas que meio que estereotiparam o cristão evangélico, principalmente político. Né? Exatamente. E aí, se é bancada evangélica, você não pensa numa bancada que vai tratar luta por saneamento básico. Não vai ser uma bancada evangélica que vai tratar questões que não tem nada a ver com... Essa cambada evangélica. Eu tenho um texto que vocês já conhecem e é público, que eu acho que é interessante a gente conversar. Quando eu falo sobre o voto de cajado, mas aqui tocando nesse assunto, mas entrando nas questões políticas. Uma maneira, eu entro nesse tema, porque política a gente tem que entender que existe a politicalha, existe a política enquanto essência de cada ser humano, existe políticas públicas, existe políticas de governo, existe políticas partidárias, entendeu? Tem várias e várias conceitos que são digressões aí do conceito principal de política, das coisas que acontecem na polis. E aí me perguntaram isso e eu respondi dessa forma aqui. Uma maneira eficaz de combater o voto de cajado e o redil eleitoral é exatamente falar e ensinar dentro da igreja, agora presta atenção aqui, dentro da igreja, em encontros convocados prévia e unicamente para conversar e debater, não pegando o culto na hora que o povo está cantando, orando, levando no púlpito para poder transformar aquilo não é nada disso que eu estou falando, é chamar o povo para poder começar a ter um espaço de discussão consciente, com pauta anterior, onde a gente pode sentar sem medo de discutir o quê? Falar sobre politicalhas, falar sobre campanha eleitoral, falar sobre liberdade de escolha de candidatos, falar sobre política partidária, falar sobre políticas públicas, falar sobre políticas de cidadania, falar sobre Estado laico, Estado ateu, Estado democrático de direito, espírito republicano democrático, políticas de Estado de seguridade social e tantos outros temas que, se não forem enfrentados com coragem e honestidade, nós contribuiremos ainda mais para a perpetuação do quê? Das alienações, das espiritualidades infantilizadas, da cultura do desrespeito e do ódio e a canonização e satanização ou satanização de candidatos e ideologias. Esse aqui é de Deus, esse aqui é do diabo, esse aqui é de Deus, esse aqui é do diabo. Então esse aqui. E é sempre o que eu pensei, e é sempre repetir isso daí. Ou seja, por isso que a gente olha para esse aspecto, aí a gente vai começar a entender.
Quando a gente vê o profetismo, quando a gente vê os profetas de Israel, eles estão falando de coisas concretas. Eles não estão falando de qualquer outra coisa que resvala a esse moralismo que tomou conta, como essa pauta moralista que tomou conta hoje em dia do nosso argumento. Ou seja, a gente só tem um ou dois pontos que a gente quer brigar com a sociedade brasileira em nome de um monte de coisa que a gente fala assim, epa, presta atenção. Não é só uma questão de dizer que é a favor ou que é contra, por exemplo, o aborto, ou que é a favor ou que é contra, por exemplo, a liberação da maconha ou a discriminação. Aí estamos falando de criminalização, da questão de tratar como caso de polícia quem aborta ou quem está na questão da maconha. Como é que é isso? É muito complexo esses dois temas. Eu como pastor, eu como servo de Jesus, ou seguidor de Jesus de Nazaré, já falei mais de 1000 vezes. É lógico que eu sou contra o aborto, mas não estou só eu contra o aborto, um monte de gente é contra o aborto. Um monte de gente tenta aborto. O que a gente quer avançar e ouvir os outros na hora de falar, mas nós precisamos discuti-lo como um assunto de saúde pública e precisamos ouvir todo mundo, e principalmente ouvir as mulheres e ouvir um monte de coisa, mas eu estou me posicionando, aí no meu lugar de fala eu digo assim, eu sou cristão, eu sou da vida, se eu sou contra a pena de morte, seria uma loucura, embora as duas coisas são bem diferentes, é vida, eu sou a favor da vida humana, seja lá em que estágio ela for, e também sou a favor da vida no que diz respeito às outras manifestações de vida do planeta na sustentabilidade. É isso que a gente se levanta e se posiciona. Mas eu estou no meu lugar de fala. Que antes da gente ser, o dia que a gente aprender que o lugar de fala, ele antes de tudo tem que ser lugar de escuta. Também. Eu tenho que ser primeiro o meu lugar de escuta para ouvir todas as outras vozes, para que eu possa me legitimar respeitosamente como lugar de fala, para poder dar minha opinião e minha posição. Se eu não vou para o diálogo e eu vou para a imposição da minha lei moral, e às vezes, muitas vezes equivocada daquilo que eu li na Bíblia, deixei de ler. Estava vendo aqui hoje um vídeo de um irmão aí e o pessoal rindo, a turminha rindo, todo mundo contente, alegrinho. Sei que não tem problema nenhum de carregar uma arma e tal, que daria tiro na cara, nos olhos, o primeiro tiro, e aí todos riram. E é festejado. Festejadíssimo. Ele é festejadíssimo como um líder espiritual, certo? Então, essa questão é a gente conversar sobre essas coisas de uma maneira mais lúcida. Eu vi esse vídeo, acabei de lembrar. Sei. Vai estar no link, não sei lá. Vamos botar no link. É complicado. Mas você já deu uma introduzida no assunto, Levi, e aí principalmente para vocês que lideram comunidades e tal, como se posicionar sem caracterizar mesmo esse voto de cajado, que tem sido um problema, né? Perfeito. Como que vocês são pastores, ou o pessoal que ouve tem pastores, tem lideranças, como que vocês acham que a gente tem que lidar com esses assuntos dentro da igreja? Já acabamos entrando um pouco na questão de política eleitoral, né? Mas como que tem que ser esse diálogo dentro da igreja? Dentro da igreja tem diversidade de opinião. Eu penso que deve se abrir espaços para isso, específicos. Eu concordo muito com o que o Levi falou sobre a gente ter espaços para isso, propícios para esse tipo de discussão. Eventos que possam abrir rodas de conversa e que a gente possa se posicionar sobre tudo e com aquilo que a gente acredita ser coerente, né? Eu acho que isso não deve ser feito tomado tempo, por exemplo, de espaços de culto de celebração que a gente tira para algum outro objetivo para poder direcionar isso. Eu acho que aí você mistura as coisas. Eu acho também que a gente tem que tomar cuidado com o que vai para fora da sua comunidade. Eu sou pastor de uma igreja local, então eu tenho que me preocupar com a igreja local, a quem Deus tem me colocado lá. Deus tem me dado pessoas e gente sob um cuidado da minha espiritualidade, da espiritualidade deles. Então eu tenho responsabilidade sobre aquelas pessoas nessa área. E as pessoas estão querendo me ouvir também. Eu estava com uma pequena crise sobre isso, porque em tempos em que qualquer tipo de comentário você é enxovalhado, né, rechaçado e jogado na sarjeta por conta de qualquer tipo de comentário político, eu falei assim, eu não vou me posicionar, não vou falar para ninguém meu voto, vou ficar na minha, vou ficar quieto. Só que a tua comunidade te procura como pastor. A tua comunidade pergunta, quer saber a tua opinião. Ela quer saber o que você quer, o que você indica num tempo tão confuso que a gente vive no Brasil em relação à política. O que a gente faz nesse momento? Então eu acho que a gente não pode simplesmente dizer eu voto em tal pessoa.
eu acho que deve-se haver um espaço para conversar sobre isso. Ó, eu escolhi meu candidato por causa disso, porque eu vejo que as propostas dele são essas, porque eu acho que ele é coerente nisso, porque eu acho que ele tem um caráter que o Brasil precisa provar, que essa falta de caráter no Brasil precisa ter um tipo de resposta a isso, e esse meu político é mais coerente por causa disso. Ah, mas ele tem isso, é óbvio, a gente não vai encontrar um candidato perfeito. Não vai. Alguém falou isso, o candidato perfeito é Jesus, Jesus não está à disposição. Né? Então a gente vai ter que procurar alguém que represente os interesses do povo de maneira mais coerente, de maneira mais capacitada. Então esse tipo de diálogo, esse tipo de abertura, eu acho que é saudável no meio de uma comunidade, no meio do meio da igreja, e você não exigir disso dos seus são cuidados por você, né? As pessoas que estão nas suas ovelhas, por exemplo. Eu não vou impor a eles o meu voto, eu vou abrir a eles o que eu penso, o que eu acredito, e eles vão ver se faz sentido para eles e vão votar no que eles quiserem. Eu não posso obrigá-los a dizer, esse aqui é o candidato da minha comunidade. Eu não posso fazer isso. Nem que haja um candidato dentro da igreja. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Porque senão eu estou usando da minha posição influente, né, e que não tem nada a ver com isso, para jogar alguém que, porventura, pode algum dia queimar de alguma forma isso. Eu tenho que me colocar, eu creio nisso, eu tenho que me colocar de alguma forma relevante para a comunidade saber como ela pode, talvez, até escolher um candidato. Às vezes as pessoas estão perdidas até nisso. Como que eu escolho um candidato? Como que eu faço isso? Eu tenho uma opinião sobre isso que é assim, um líder espiritual é outra coisa que eu sempre falei. Um líder espiritual tem o direito de não abrir o seu voto. Tem o direito de não abrir o seu voto. Bom ouvir isso. Mas peraí, se eu perguntar, você manda o link com o momento O líder espiritual tem o direito de não abrir o seu voto. E tem o direito de abrir o seu voto, sim. Também. Mas jamais de impor o seu voto ou de manipular os seus seguidores ou os fiéis para votarem em quem ele vota. Agora, um líder espiritual, eu quero ir adiante até, não é só ele pode abrir o voto, ele pode não abrir o voto, mas ele não pode jamais impor o voto a ninguém. Porque, inclusive, o líder espiritual que não abre o voto, ele não contribui para o crescimento e para a maturidade da comunidade, que vai continuar infantilizada, tá certo? Mas um líder espiritual que abre o seu voto sem jamais impor e promovendo discussões, conversas e etc., para que a pessoa seja livre para votar em quem ela quiser, ele tem que entender isso, não pode nem impor para manipular os fiéis da igreja. Agora eu tenho uma coisa que eu queria dizer sobre isso aqui. Um líder espiritual não tem o direito de se omitir e não se posicionar em casos extremos de risco e comprometimento do quê? Riscos e comprometimento do Estado Democrático de Direito. Se estiver comprometendo o Estado Democrático de Direito, o líder espiritual tem que se manifestar e dizer isso é pecado, isso é abominação, e tem que se levantar, seja lá contra quem for. Se levantar contra o risco ou o comprometimento do Estado laico, se está começando a querer acabar com o Estado laico, tem que dizer, epa, pode parar com isso, que isso daí não é para fazer, está errado. Que o povo não entende também esse ponto aí. É que, ao mesmo tempo que isso pode ser um perigo para as pessoas da cambada lá, né? Pode falar assim, não, a gente é bom que a gente se posicione, a nossa opinião prevaleça. Mas ao mesmo tempo que você está corrompendo, você está abrindo um precedente para que se incline o Estado à tua vontade religiosa, de fé, você pode abrir também, você abrir um precedente para qualquer outro tipo de fé e impor a sua questão. Eu chamo isso, sabe do quê? É a talibanização à la gospel evangélica brasileira. É isso aí. É um jeito de talibanizar é o nome, né? à la gospel evangélico brasileiro. É fácil de memorizar. Porque, sabe por quê? Porque é um jeito, os caras criticam os caras que são os talibãs, que têm os estados muçulmanos, e falam, poxa, aqui tinha que ser Estado laico para que todo mundo tivesse a sua oportunidade. Agora aqui não, agora aqui a gente quer fazer o nosso jeito talibã de ser. Se nós queremos talibanizar. Então, quando o líder espiritual percebe que o Estado democrático de direito está sendo atacado, que o Estado laico está sendo atacado, que as políticas públicas de seguridade social estão sendo atacadas, que os direitos humanos estão sendo atacados, e que a banalização da vida não está sendo enfrentada, um líder espiritual se omite e fica quieto para dizer que não vai se envolver em política? Oxe!
esse líder espiritual está repreendido em nome de Jesus. Ele é um covarde que não está se posicionando para poder dizer o seguinte, né? Profetiza, abre tua boca e fala que tudo isso daí vai contra Deus, os princípios do Evangelho, os princípios da Reforma Protestante. Nós somos reformados. E vai contra o princípio da Reforma Protestante que falou Estado laico, Estado para lá, igreja para o outro lado, extremo, OPV, opostos pelo vértice, embora que tenham que conversar para a busca do bem comum. Aí você estava falando aí, só que se Jesus fosse presidente, né? Ele tem um livro, que é esse livro aqui, Se Jesus Fosse Prefeito, Transformação e Igreja Local, que é um trabalho que o Bob Moffitt e a Carla Tesch, ela faz junto com um grupo pelo mundo, que é vários seminários que são feitos com grupos de pessoas de igrejas ao redor do mundo, em algumas cidades, e eles começam a pensar em cenários, como é que seria que Jesus sendo o prefeito de uma cidade X, PTO. E um dos princípios legais que tem desse negócio, desse livro aqui, que eu acho fantástico, se Jesus fosse prefeito da minha cidade, ele faz uma lista aqui. Isso aqui aconteceu em Concha em 2003, ele escreveu isso aqui com um grupo de trabalho que tinha. Olha que bacana, se Jesus fosse prefeito de Lima ou de Arequipa, a minha cidade, eu penso que ele lideraria pelo exemplo de serviço, priorizaria a solução de problemas comunitários, focalizaria na melhoria da comunidade, não consertaria uma estrada somente porque era época de eleição, estabeleceria um plano de ação baseado na raiz do problema e não nos sintomas, sensacional, confrontaria o pecado e a corrupção, seria um visionário, atenderia mais do que as necessidades físicas, atenderia eletricidade, água, esgoto, estabeleceria uma escola para pais e uma escola de treinamento para crianças, as duas baseadas em princípios bíblicos para edificar a próxima geração, trataria as crianças e os jovens como futuros líderes, veria o potencial deles como agentes de mudança, educaria as pessoas pelos valores usando a diversidade de atividades comunitárias, campanhas de saúde, concurso de desenho, exposição, arte. E olha aqui que interessante. Valorizaria a cultura local, opondo-se às mentiras, afirmando suas verdades e celebrando os elementos locais e os valores locais. E uma das coisas que ele diz aqui, isso aqui que é, ele iria ser prefeito sem impor que todos fossem seguidores dele. Então ele nunca fez isso, né? Nunca fez isso. Ele foi Messias. Ele é só o Senhor do Universo. Ele é o Rei dos Reis e não faz isso. E não fez isso. Não fez isso. Não fez isso, não faz. E é interessante esse livro aqui, mostra um pouco como é que acontece esse trabalho deles, desses seminários que eles fazem, e mostra um pouco esse negócio que eu acho que é super legal, a maneira como, o que mudaria na sua comunidade se Jesus fosse prefeito. Mas é um movimento interessante isso aqui. Dentro dessa realidade, também é inegável de que a gente tem uma polarização social que se reflete também na igreja. Então, se as pessoas pedem para você se manifestar politicamente e isso é um risco, é porque com o seu posicionamento você vai agradar 50% e vai se tornar alvo de ódio dos outros 50%. Né? Como lidar com isso dentro de uma igreja, corpo de Cristo, pessoas, né, formado por pessoas com divergência de opinião e enfim. Como lidar com essa polarização social que hoje também está dentro da família, quanto mais dentro da igreja? Como que, como igreja, a gente lida e se relaciona com esse problema quase que, né, acho que das últimas 2 eleições para cá se intensificou, que é esse ódio, quase que impossível a convivência, e mesmo assim a gente tem que manter unidade como igreja. Como que vocês acham que a gente pode seguir aí dentro desse cenário? A unidade como igreja é um negócio maluco, porque essa é uma luta que já faz muito tempo. A gente tem que olhar para o exemplo de Jesus nosso Senhor. Como é que Jesus chama para o corpo apostólico 12 caras tão diferentes, política, ideológica e espiritualmente, socialmente falando? Como é que ele chama para dentro do mesmo colégio apostólico um Mateus, cobrador de impostos, ligado inclusive com um contrato de trabalho com o Império Romano? Traidor da nação. Traidor da nação. Ele é um cara que Jesus fala, vem aqui para o colégio apostólico. Nesse mesmo colégio apostólico ele chama
um Pedro, que em Cafarnaum, pescador que pagava imposto para Mateus. Os dois não deveriam se dar muito bem. Então ele pagava imposto para Mateus. Mateus ficava inventando nova CPMF, essas coisas todas. E aí ele pegava e jogava aqui. E aí o Pedro ficava aqui. Aí Jesus chama os dois para ficarem juntos. Mas aí Jesus chama também um zelote. Um cara do PSTU da época, pra poder ficar aqui. Linha de frente. Vanguarda do PSTU, para a libertação da Palestina. Ele chama todo mundo para andar junto. E aí vem um Judas que vem da inteligência. Cheio da grana. E intelectual. Inteligência, ou seja, um intelectual que também lutava pela libertação da Palestina, mas só que dentro do caminho das intelectualidades. Aí vem o Judas, ele coloca todo mundo junto para poder andar junto. E aí, sabe o que eu acho? Assim, essa presença de Jesus, estamos em torno de Jesus, independentemente das nossas diferenças. E a convivência permanente da mesa da comunhão, que é a mesa do partir do pão, do orar junto, do conviver, de viver junto, até que vai convivendo, vai vivendo junto e vai percebendo de que Cristo em nós vai fazendo de cada um de nós pessoas que vão se transformando a imagem do reino. A imagem de Jesus, o Messias, nós estamos aprendendo com o Messias, que é o Rei dos Reis, que é aquele que não é só um prefeitinho de uma cidade. Ele é o Rei do universo, o Rei dos Reis, é o Rei do reino de Deus. Aí você vai começando a caminhar. Que coisa mais fantástica, extraordinária. Esses caras, eles começam a andar com Jesus. Daqui a pouco, se não for, o Judas só se perdeu porque aí realmente, e na minha opinião, que se tivesse ainda tido ainda Jesus perdoaria tranquilamente, não tenho dúvida, conhecendo Jesus e o nosso Deus do jeito que a gente conhece. Mas ele decidiu fazer o que ele fez e aí aconteceu, e alguns dizem, não, mas a profecia já tinha dito, aí já vem logo os calvinistas deterministas. Aqui não tem nada dessa conversa, pula essa parte, que eu tenho a maior raiva dessas conversas. Aí é o seguinte, mas aí o que acontece? Esses camaradas, eles vão se unir de tal forma que todos eles, menos João, morrem juntos. Eles são igualados. Eles se tornam iguais. Pela caminhada com Jesus de Nazaré, eles se juntam, eles são unificados pelo martírio. Mateus, segundo a tradição cristã, morre, primeiro apedrejado, depois queimado, depois degolado. Então os caras primeiro apedrejaram o cara, né? Isso é na Etiópia. Apedrejaram o cara, depois que apedrejaram, para ter certeza, tacaram fogo no cara, e depois, quando terminou tudo, foram lá e ainda arrancaram a cabeça do cara. Então nós estamos falando de Mateus, que quando chegou como o discípulo obscuro, que era ligado ao Império Romano como cobrador de impostos. Esse cara se apaixona por Jesus, conhece Jesus de um jeito tão encantador, e junto com seus colegas de ministério, antes um cara que ele ficava extorquindo com os impostos, que era o Pedro, agora se transformam caras que são capazes de morrer por Jesus. Eu acho que nós precisamos voltar ao Evangelho, e voltar à beleza do Evangelho, e insistir na mesa da comunhão, onde todo mundo vai sentar junto, sim, como Jesus fazendo todo mundo sentar junto. Senta o Zelote olhando para o Mateus, senta o Mateus olhando para o Pedro, senta todo mundo olhando para o Judas, porque o Judas vai participar até da minha última refeição. E Jesus ainda dando o bocado especial para ele, dizendo o seguinte: eu desejei muito fazer essa última refeição com todos vocês, eu desejei muito fazer essa refeição com você, seu Mateus ligado ao imperialismo, eu desejei muito fazer essa refeição com você, Zelote, que vive querendo matar que vive achando que é premiado se matar. Isso, que é a espada que vai matar, que vai acabar, que vai resolver. Eu vim aqui, Pedro, para poder... Desejei muito, inclusive de você, viu, Judas? Até de você, Judas. Eu desejei muito fazer isso. Então eu acho que esse desejo e esse anseio para insistir, mesmo que a gente esteja polarizado com a mesa da comunhão, com a postura do perdão, olhando para Jesus, é a única saída nossa. É que a gente também romantiza essa relação, que com certeza houveram essas tensões, né? Até o final, no Zelote, o Pedro lá, até no Getsemane lá, tentou salvar do jeito que Jesus falou. Não é assim. Isso não é o nosso jeito. Não é o nosso jeito. E vai ser difícil, né? Eu acho que a gente viciou por causa da rede social, que é fácil silenciar, excluir, achar que a gente pode fazer isso na vida também. Eu falo, fulano falar,
eu voto em não sei o que, você acha que é igual na rede social, você fala, não quero conviver com você, não quero papo com você, sai de perto de mim. Acho que o grande problema é esse, a gente está perdendo o senso de convivência, né? É isso que o Levi está falando. O lance da gente conseguir conviver com o diferente. Isso nunca foi mistério, que a vida é assim, gente. A gente sempre teve que se colocado, pelo menos no meio dos discípulos de Jesus, nós somos colocados numa comunidade de gente imperfeita, um pior que o outro, que vai conviver. Ou a gente achar que o outro assim é tão pior que a gente. Porque esse é o parâmetro, é a falha da alteridade. É você achar que o seu jeito de viver, o seu jeito de olhar o mundo, a sua cosmovisão é a correta. E que qualquer coisa que saia diferente daquilo tá errado. Então, por quê? Porque é o seu jeito que é o certo. Então, é a sua opinião, é o seu candidato, é o seu partido, é a sua ideologia. Democracia é o caramba, eu quero que todo mundo faça. Exato. O que as pessoas não conseguem perceber é que a beleza da comunidade de Jesus é justamente o fato de a gente ter pessoas diferentes. É a multiforme graça de Deus, né? É um Deus que é multiforme, tem que ter um povo multiforme. Um povo que é totalmente diferente. É a graça do tapeceiro, de poder tecer coisas que você não entende nada como estão juntas, de repente quando vira você fica, mano, e que é isso? Isso é graça. A graça junta tecidos que nunca poderiam estar juntos, linhas que são cores totalmente diferentes e sai coisas belas e bonitas dali. A comunidade de Jesus, a beleza dela está na diversidade, está na habilidade de juntar pessoas completamente diferentes e transformar o mundo através de pessoas assim, imperfeitas, diferentes, de opiniões diferentes, mas que entendem que um só é o reino, um só é o rei e que a gente está a serviço dele. Acho que a beleza a contramão da lógica do reino é justamente mostrar que essa uniformidade é patética. Essa uniformidade que a cidade prega, essa coisa de premiar o lugar mais alto do pódio... É tirânica, né? É tirânico, O reino de Deus, a lógica do reino os últimos serão os primeiros. É melhor dar do que receber, entendeu? Perdendo que se ganha. Perdendo que se ganha, né? Então, assim, que aquele que tentar encontrar a sua vida... Perder lá. Agora quem entregar por amor de meu nome vai ganhar. Então, assim, essa lógica totalmente inversa da cidade é que vai trazer beleza ao reino e à igreja. Então eu acho que eu concordo muito com o Levi. A gente precisa voltar à essência do que o Evangelho diz sobre as diferenças. Né? Imagina você olhar de repente na mesa com Jesus, você está trocando uma ideia num jantar, e aí entra uma prostituta e passa perfume no pastor. Imagina. Ele começa a beijar os pés. Aí imagina. E aí começa uma discussão. Um fica escandalizado com a atitude dela, outro com o fator da grana, outro que podia usar aquilo de outro jeito. E aí, no final, Jesus vira, gente, eu cheguei aqui, nenhum de vocês me recebeu devidamente, essa aqui veio, né, e se prostrou nos meus pés, se colocou no lugar onde todo mundo deveria estar. Mas uma coisa que você falou aí, que é romantizar. Primeiro a gente olhar para o elemento de Jesus, voltar ao Evangelho e ver como é que Jesus se relacionava com os seus discípulos e o quanto eles eram diferentes e o quanto eles eram opostos. Aí depois a gente vai ler a Bíblia. Acho que nós precisamos voltar a ler a Bíblia de novo, mas de um jeito diferente. Ou seja, ler a Bíblia sem esse romantismo, ler a Bíblia sem essa coisa abduzida, sem essa hermenêutica abduzidora, que nos arrebata para a espiritosfera e não nos traz para a realidade do dia a dia. Paulo sofreu em Filipos dentro da cadeia para que duas irmãs na cidade de Filipos se entendessem. Evódia e Sintique, início do capítulo 4. Paulo estava numa outra cidade e quando Paulo estava comendo feio em Corinto, ele tem que escrever 4 cartas, graças a Deus uma delas, que era mais severa, desapareceu, porque eu fico imaginando se aquela mais severa... Será que a gente já aguenta? Achada, meu Deus do céu, os crentes fundamentalistas de hoje estavam tacando fogo na cabeça de todo mundo ainda hoje. Então, se coisas que Paulo escreveu eles já usam para poder prender o irmão e oprimir o irmão, imagine se ele encontrasse essa 4ª carta que sumiu, graças a Deus. Então, tem que escrever 2 cartas e ele vai para poder falar, para com isso, vocês são um corpo só, são diferentes membros de um corpo, mas o Espírito é o mesmo, E aí o apóstolo Paulo dá uma recomendação, isso eu estou falando de Filipos, estou falando de Corinto, aconteceu também em Colossenses, Gálatas também o negócio estava feio.
Veja as cartas de Paulo, como é que ele trata Paulo de tudo isso. e Pedro tem uma Tem treta histórica. Gálatas fala, né? Gálatas fala, Paulo. Que Pedro enfrentou face a face. O Paulo comeu. Paulo chamou na chincha o Pedro, isso ficou registrado. Sim. O próprio Paulo Ficou brigou ata. com Barnabé. Ficou na ata. Ficou na ata, constou na ata da Assembleia. Contou, o Paulo e Barnabé por causa do Marcos. né? Desculpa, então nós precisamos parar de romantizar isso daí. E aí Paulo, quando fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, tem a ver com um pouco esse negócio de como é que a gente busca unidade em tempos de tanta polarização. Eu lhes suplico como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Ele acabou de falar o capítulo 3 todo, está entrando agora no capítulo 4, onde ele vai estar começando a levar justamente para a unidade do corpo daqui a pouco. Mas olha o que ele diz: sejam humildes e amáveis. Cheguem-se a essa mesa do Cristo, mesmo com suas diferenças e opiniões, mas cheguem com humildade e amabilidade. Sejam humildes e amáveis. Sejam pacientes, tendo tolerância pelos outros por causa do amor entre vocês. Aí aqui, ó. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Então, primeiro, tempos de polarização, vamos entender de uma vez por todas que a unidade não sou eu que provoco, nem você, nem um lado, nem outro. E nem o pastor mais espertinho do mundo. Não. A unidade quem dá é o Espírito. Nós já temos essa unidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que procurar, de todas as formas, por meio da paz que nos une, que ainda nos mantém no mesmo espaço, a gente pode conservar essa unidade. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito, uma só esperança, para a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Amém. Então, acho que essa convocatória é entender isso, de que é o Espírito Santo de Deus mesmo que dá essa unidade e a gente lutar para ela. O próprio Paulo fala, no que depender de vós, né, tem de paz com todos, né? Então, já é Romanos, e é isso aí. E Romanos, para finalizar, vou finalizar com o texto mais tranquilo hoje. Eu separei o final, que é Romanos 13, né? Ah, só podia. Tava faltando. Romanos 13 diz que, né, todo mundo aprendeu na EBD que a gente deve estar, né, sujeito, submisso às autoridades, pois elas foram instituídas por Deus. Como é que vocês interpretam isso e qual é o limite dessa submissão? Existe um limite de submissão? Existe um ponto em que a igreja deve se levantar contra de maneira rebelde, né? Até que ponto? Qual a interpretação desse texto primeiro, né? Talvez seja... Eu li uma vez um texto de um amigo que ele, acho que de maneira assim, muito, muito competente, ele fez uma análise desse texto muito legal. Obrigado. Eu gosto muito. Ele fala que essa questão do poder que Paulo aí escreve é uma questão já numa questão democrática. Porque ele fala que se o poder emana do povo, né, então assim, o povo tem nas suas mãos essa coisa do poder. Então assim, se sujeitar a isso é como se a gente tivesse influência sobre aquilo que nós estamos colocando lá, entendeu? Como não? Né? De fato. Então eu penso que talvez a gente tenha que análise, um caminho legal ali para a gente poder entender isso, partir dessa questão de que quando Deus fala para a gente se sujeitar, é sujeitar as questões públicas, as questões que o povo clama, né? Qual é a autoridade que clama por justiça? É o povo está precisando de quê? Quais são as necessidades? Quais são as deficiências do povo? É isso, então o povo se levanta e clama, pedindo isso, pedindo essa autoridade que é dada à voz do povo, é que a gente tem que se sujeitar. Como, não que a voz do povo é a voz de Deus. Não isso, mas assim, no sentido de que a gente entender que essas necessidades devem gritar para que a gente então se submeta. Então a pessoa que entrará no governo, ela deve se sujeitar a isso, entendeu? Então, e aí quando nesse ato de sujeição a gente tem então um interesse aí que é submisso. Então
Eu acho interessante essa ótica que ele colocou. Quando a gente fala de ser foi instituído, a interpretação mais crua e mais simples, não é nem simples, viu? Porque a palavra simples ela é bonita. É simplista. A interpretação mais simplista, não, esse aí já foi instituído por Deus, então nós agora temos que ir nesse... baixar a cabeça. Primeiro, a interpretação errada da palavra instituída. E quando uma autoridade ela é de fato instituída por Deus, ela tem já um mandato de Deus, ou seja, ele é instituído para o bem comum, para abençoar as pessoas e para poder ser um instrumento e um servo de Deus. Por isso que aí no próprio texto diz que os servos de Deus até a própria espada serviria aí, ou seja, o controle do Estado para o bem daqueles que estão no Estado. Isso. Então aí a gente pode interpretar esse texto com várias maneiras e de várias exegeses, mas a gente pode, por exemplo, olhar para esse texto aí, de que a autoridade máxima num país republicano democrático é o quê? É a Constituição Federal e o povo. Todo o poder emana do povo. É isso aí. E pronto, então é o seguinte, legal, então vamos respeitar quem? O povo. Que plot twist, hein? É isso aí. Que plot twist é esse, hein? É isso? Então, vamos respeitar o que? Ah, você está querendo respeitar a autoridade instituída? No Brasil, respeite o povo. Todos os outros são servos do povo. Ah, está querendo então aplicar Romanos 13 no Brasil? Então respeite o povo. E é o povo todo. Não é uma casta que fala em nome do povo. Todos os outros são servos do povo, então respeite o povo, certo? Então, isso aí seria legal, aplicar Romanos 13 hoje no Brasil, já está resolvido o problema. Agora, quando a gente olha, vamos lá, então vamos falar sobre os homens que foram, certo? Então, vamos começar lá atrás. Você vê o faraó no Egito, Moisés, e falou assim, não, o faraó, que é uma situação difícil, né? O faraó, Deus mandava Moisés falar, depois o próprio Deus endurecia o coração do desgraçado, o cara ficava com o coração duro, não liberava o povo e ficava aquela lenga-lenga, vai e vem. E uma coisa que a gente percebe é um pouco o movimento de tudo que vai acontecendo. Se você não tem que resistir à autoridade que está contra Deus, contra a vida e contra a justiça, então você tem que parar de acreditar na história de faraó, porque Moisés se levantou firme contra tudo aquilo ali. Se você tem que se levantar, por exemplo, então Nabucodonosor foi usado por Deus para disciplinar Israel? Foi. Foi instituído por Deus? Foi. Então ele foi instituído por Deus? Foi. Até que um dia ele se achou entre os bichos, comendo grama e ficando do jeito lá. Certo ou não? Ciro, meu servo, foi usado? Foi. Foi sim, foi usado, meu servo. Mas toda a vara de império e de imperador que foi usado por Deus no Velho Testamento, a Bíblia diz em Isaías, inclusive, que todas foram quebradas por Deus porque passaram do limite. Então, quando a gente olha tudo isso, o cristianismo é exatamente a resistência plena de qualquer outra autoridade. Por que no cristianismo muita gente morreu no Império Romano? Porque eles diziam que eles tinham um Senhor, e o Senhor não era César. Jesus Cristo é o Senhor. Não, mas César é o Senhor. Não, Jesus é o Senhor. Então, como é que faz? O que quer dizer esse texto? Como é que Paulo está falando isso? Paulo está trazendo uma palavra para uma igreja específica. Qual é a igreja? Roma. Opa, está falando em Roma. Está falando na igreja que está em Roma. Ele está querendo fazer com que esse movimento de resistência ao imperador seja um movimento muito claro e muito sério. Entendendo que esse imperador, ele é servo do Deus Todo-Poderoso. Quando se olhava para o imperador, Paulo, quando ensinava a igreja a olhar o imperador, que é aquele que foi instituído por Deus, a própria frase já explica. Tem alguém que o instituiu. Quem o instituiu? Aqueles que vocês adoram. Aquele que é maior que ele. Aquele que ele tem que servir. Aquele que só está realmente numa posição correta se estiver servindo a Deus, ao Senhor dele, corretamente. E o que é servir ao Senhor dele corretamente? Paulo aprendeu isso com os discípulos, ele aprendeu com Jesus, que tem duas coisas. Uma que é uma lei, que é a lei que resume toda a lei, e uma que é uma regra áurea, certo? Regra de ouro. A lei, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo? Tem uma lei, que é a lei do reino. Está cumprindo essa lei? Está fazendo com que as pessoas se amem e não se odeiem?
está fazendo com que as pessoas vivam essa coisa de entender que o cidadão que está comigo é o meu próximo, não é o meu distante. Beleza, também estão indo do jeito certo, de acordo com a lei daquele que manda na autoridade. Tem uma autoridade sobre a autoridade que tem uma lei, e a lei é amar o próximo como a si mesmo. Mas tem uma regra de ouro, regra pétrea, cláusula pétrea da Constituição do Reino de Deus. Façam aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês, porque isso é o resumo de toda a Torá e de toda a tradição profética. Sermão da Montanha, Jesus de Nazaré. Sermão da Montanha que Gandhi disse que era a constituição do Estado ideal. Gandhi, Mahatma Gandhi. Então, quando eu olho para essa autoridade instituída por Deus, lembra, quem instituiu ainda está no trono. Ainda está. Quem está no trono não é essa autoridade, é quem a instituiu. E eu adoro a essa autoridade. Por isso que Pedro entendia a diferença também em Atos dos Apóstolos, olhando para os caras, e diz, importa obedecer a Deus e não aos homens. Show! E assim, uau! E com essa... Engole, né? Chupa essa manga. Nossa, demais, hein? Obrigado, Levi, por ter participado aí, disposto. O que você vai fazer mês que vem? Já pode agendar. Chama que a gente vai. Vocês sabem que se vocês chamarem a gente... Pô, obrigadão, cara. Obrigado por ter disposto aí de todo o seu conhecimento, seu tempo, todo o carinho com que você sempre recebe a gente aí. Hoje, presencialmente, né? Pela primeira vez. Realmente, a experiência... Saímos de trás do telinho. Fantástica. Vocês são os camaradas do coração, vocês sabem disso. Contem comigo. Nós somos um grupo reduzido em relação ao jeito de pensar da maioria dos evangélicos no Brasil. Nós respeitamos, queremos continuar respeitando e queremos pedir a Deus muito que o diálogo seja aberto. Eu quero muito isso, nós queremos que o Espírito Santo nos ajude a construir pontes para que essas conversas aconteçam. Está sendo difícil, está cada dia mais difícil, mas a gente tem que confiar de que quem estabelece essas pontes é o próprio Espírito que nos ajuda a construí-las. Então, e andar com vocês, vocês sabem, pode contar sempre comigo. Vocês são camaradas do Reino de Deus, vocês têm um coração voltado para o Reino de Deus, vocês sabem quem vocês estão seguindo. E os temas são sempre difíceis, são sempre atuais, e vocês estão trazendo isso para a discussão. Então vocês prestam um serviço importante para o Reino de Deus e para a igreja e para a comunidade do Cristo Ressurreto, que é trazer temas que ninguém quer tocar, que ninguém quer conversar, trazendo temas com uma abordagem, que é uma abordagem diferente do que a maioria das vezes as pessoas terminavam tratando os assuntos. Obrigado. Valeu, obrigado. Até me emociona. Obrigado. A motivação para continuar. É isso aí, para não, pelo amor de Deus. E obrigado, Rodrigo, meu parceiro. Opa, nada, cara, imagina, é um prazer estar aqui, sempre fazer parte desse projeto. Mais uma vez estar com o Levi, obrigado, Levi. Demais, cara, muito bom sempre te ouvir. Sempre estamos juntos aí caminhando, de perto sempre, nas nossas conversas aí também, no dia a dia, muito bom. Tê-lo como mestre também, que a gente ouve, que a gente aprende, é muito bom. Eu lembrei, você falou agora nessa última frase, eu lembrei de um jornalista que eu estava lendo, na Folha de São Paulo, e ele estava preocupado justamente, a minha preocupação não são um extremo nem outro, é que não há diálogo entre nenhum dos extremos, não há diálogos possíveis estabelecidos entre as pessoas de um extremo e as pessoas do outro. É isso que me preocupa na sociedade brasileira hoje, é que não há diálogos possíveis entre os extremos, entre as posições extremas. Isso é muito ruim. Ele falou outra coisa também que é muito interessante, é que a população democrática, de um Estado democrático, de direito, esquece que quando você elege um presidente, você elege uma oposição também. Né? Quando você está elegendo um presidente, você elege uma oposição. Você não está se retirando do jogo. Exato, ou seja, a gente não se preocupar com a oposição que nós estamos elegendo também é um descaso com a democracia, porque os países que não têm oposição são países de ditadura. Aí existe um governo e não existe uma oposição. Né? Mas os países democráticos, por direito, eles têm um governo e uma oposição. Essa é a grande diferença. Então, quando se não tem diálogo, se estabelece uma ditadura, se estabelece um governo soberano que impõe as suas coisas. Isso é muito ruim, muito ruim. Então, obrigado
E vamos que vamos, tamo junto. Isso aí, obrigado você que nos ouviu mais uma vez, segunda vez em podcast, né? Tivemos um primeiro episódio movimentado, né? Com várias downloads, mas poucos comentários. Então a gente pede que vocês entrem lá no site da Crentaços, onde agora nós habitamos, né? Crentaços.com.br, entra lá, vai lá. Conglomerado de mídias. Exato. E no episódio, no Telescópio 80, você entra lá e comenta sobre o nosso papo, sobre as suas reflexões, suas posições também, as suas opiniões. Elas são sempre importantes pra gente também criar pontos de diálogo com vocês também. Argumentar, contra-argumentar, aprender com vocês e também receber o feedback de que, né, a gente tá sendo de alguma forma relevante ou não para quem nos ouve, né? Sigam a gente nas redes sociais, sempre canal Telescópio, em todas as redes sociais, desde que elas sejam no Facebook, Twitter e Instagram. As outras não. LinkedIn a gente não. LinkedIn não. Tá. Mas segue a gente. Segue o Levi também. O Levi é bastante ativo lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram? PR Levi Araújo. PR Levi Araújo. Os outros Facebook você tá também. Facebook também bastante bem. Segue o Levi. Na verdade, a gente tem que pedir pros seguidores do Levi seguir a gente. Levi, peça pros seguidores seguirem o Levi. Eu vou pedir pra todo mundo. E a Crentaços, né? @Crentaços também. Vocês acompanham e, enfim, se relacionam conosco, certo? Mais uma vez, obrigado. Até mês que vem, todo dia 10, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau! Mamãe! É Deus, mamãe!